E finalmente o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, falou sobre o projeto Safiel e informação garante que o atacante Memphis está empenhado em encontrar uma moradia mais barata para ajudar o Corinthians. E após 2 dias de descansos, o elenco do Timão se reapresenta no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando as preparações para o próximo compromisso, que será somente dia 20, clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre retorno aos trabalhos. Após 2 dias de descansos, o elenco do Timão retorna aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando a preparação visando o próximo compromisso, que será clássico contra a equipe do São Paulo na Neoquímica Arena. O Corinthians, no último final de semana, sofreu mais uma derrota pelo Campeonato Brasileiro. Infelizmente, chegamos à 13ª derrota da competição, em um momento em que o Corinthians havia saído de uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Vencemos o Atlético Mineiro, o Vitória e também a equipe do Grêmio, só que infelizmente agora estamos em uma sequência de 2 derrotas. Perdemos para o Bragantino no meio da semana passada e perdemos para a equipe do Ceará na Neoquímica Arena no último final de semana. Após a derrota do último domingo, como estamos na data FIFA, os jogadores ganharam 2 dias de descansos e retornam hoje, quarta-feira, dia 12 de novembro, aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava. Hoje será a reapresentação e também o início das preparações, já que o próximo compromisso do Corinthians será em casa também, clássico contra a equipe do São Paulo. De lá para cá, Dorival terá 8 dias para preparar a equipe para mais esse compromisso importantíssimo que o Timão terá no dia 20, e estamos já na reta final do Brasileirão 2025. A minha opinião quanto ao retorno dos jogadores aos trabalhos hoje no CT Dr. Joaquim Grava é a seguinte. Primeiramente, quem me acompanha sempre ouvirá eu dizendo isso. Ao meu ponto de vista, todas as vezes que temos uma data FIFA, uma sequência de um período para poder trabalhar, essa sequência não é aproveitada. Por exemplo, o Corinthians perdeu no final de semana, foi a 2ª derrota consecutiva. Parece que 2 dias de descanso acaba se tornando um prêmio após esses 2 resultados negativos. Capitão, você é contra a folga? Não estou aqui dizendo isso. A questão da recuperação psicológica, ficar com as famílias, isso é importantíssimo. Mas estamos falando em um momento que poderia ter aberto uma exceção pelo fato de estarmos na reta final das competições. Campeonato Brasileiro, faltam 5 rodadas a partir de agora. A partir de agora entraremos já na 34ª rodada da competição, é reta final. Daqui menos de um mês é o primeiro jogo de semifinal da Copa do Brasil. Então vamos aproveitar esse momento e trabalhar o máximo possível. Já que descansaram 2 dias, então que façam trabalhos em 2 períodos, de manhã tático ou físico e à tarde o inverso, ou tático ou físico, depende do que o treinador preparar, mas tem que aproveitar. Até lá serão 8 dias de trabalhos, depois será mais uma sequência até os jogos decisivos. Enfim, Corinthians terá a obrigação de vencer. Na questão da tabela, despencamos, estamos na 13ª colocação, 9 pontos à frente da primeira equipe dentro do Z4, que é o Santos, e com um jogo a menos. Então a preparação tem que ser máximo, o máximo de foco. Temos a obrigação de vencer o clássico contra o São Paulo no dia 20, dentro de casa, para dar uma melhorada na situação. E agora vamos falar sobre o atacante Memphis. O Memphis está procurando uma residência mais barata na cidade de São Paulo, mas até o momento o jogador não conseguiu encontrar e os seus advogados estão adotando cautela, principalmente na questão da confiança em o Corinthians honrar com os compromissos. O Memphis, conforme estamos acompanhando, está em processo de possível mudança. Por quê? Conforme informações que chegaram
na semana passada, através de uma ata do CORE, primeiramente dizendo que o presidente Osmar Stabile havia pedido para o jogador deixar o hotel na região central de São Paulo, que tem um custo de R$ 250 mil por mês, o jogador realmente está em busca de uma nova moradia, mas por enquanto ele ainda vive nesse hotel de luxo em São Paulo, mas demonstrou boa vontade em reduzir os custos para ajudar o timão. O atacante está procurando opções de moradia mais baratas, uma iniciativa que partiu do próprio jogador, segundo fontes próximas ao presidente Osmar Stabile. Lembrando que na ata do CORE estava dizendo que foi o Stabile que pediu ao jogador. Apesar do contrato prever até 30 mil euros, aproximadamente 185 mil reais por mês em moradia, o Timão vem desembolsando cerca de 250 mil por mês pela suíte que ele vem morando. Mesmo assim, o Memphis está disposto a mudar, entendendo a situação crítica financeira que o clube vive. Já foram oferecidas casas em Alphaville e também nos Jardins, mas nenhuma agradou. No caso, em Alphaville, pela distância que é do CT, e em Jardins os valores são muito altos. Enquanto isso, pelas informações do GE, seus advogados orientam cautela, já que o Corinthians ainda deve cerca de 23 milhões de reais ao jogador referente a luvas, premiações e bônus contratuais. Há um acordo, conforme eu informei a vocês há alguns dias atrás, que já trata como definitivo para o Corinthians pagar o jogador, mas até o momento ele ainda não recebeu a primeira parcela, pelo menos no que diz a reportagem. A minha opinião quanto a essa questão do Memphis estar demonstrando boa vontade, procurando uma nova residência, uma mais barata, é a seguinte: que absurdo. O Corinthians contratou o Memphis pagando bonificações em participações em gols e ainda por cima 30 mil euros mensais em moradia, aproximadamente 185 mil, depende da cotação do euro. Mas aí uma coisa eu não entendo: se o que está previsto em contrato é algo na casa de 185 mil, por que o Memphis mora em uma suíte de 250? O Memphis está pagando a diferença, pelo que se fala é o Corinthians que paga tudo. Então já temos aí um descumprimento de contrato. Está errado. E ninguém percebe. Como assim? É 185 mil no contrato e paga 250? Não poderia ser 185 mil e pagar 150? Não teria sido melhor assim? Fato é, um absurdo tudo o que foi proposto ao jogador. Eu não concordo quando ficam bravos com o Memphis, a culpa não é dele, ele pediu, solicitou, aceitaram, e aí? Qual que é a culpa que ele tem? Então, só pelo fato dele estar entendendo a situação, estar procurando um lugar mais barato, já é grande coisa. Mas não tem como não prestar atenção no tamanho do absurdo desse contrato que fizeram com o jogador. Não é nem questionando a entrega esportiva, porque ultimamente ele não tem entregue mesmo. Mas o problema é se disponibilizar a pagar tantas coisas para um Corinthians que só se afunda financeiramente. Tomara que ele consiga encontrar um local mais barato que seja satisfatório para ele, para dar uma aliviada nessa questão. Mas eu vou ser sincero com vocês, vai ser difícil isso acontecer. Vamos aguardar e torcer. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o presidente Osmar Stabile. Finalmente ele falou sobre o projeto Safiel e deixou bem explicado que não vai apoiar, não vai mandar para frente, absolutamente utilizando-se dos apontamentos do compliance. Conforme estamos acompanhando, o projeto Safiel vem tentando avançar dentro do Corinthians, um projeto que tem como principal planejamento profissionalizar o Corinthians, transformar o Corinthians em uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, mas onde o Corinthians não teria apenas um proprietário, e sim os torcedores que adquirissem as ações seriam os considerados donos do clube. Projeto que vem tentando alavancar, ganhar popularidade, vem conseguindo ganhar espaços entre torcedores, conseguindo conversar, levar o projeto em organizadas, mas dentro do clube, entre os conselheiros, sabemos que
Os conselheiros não querem absolutamente que, com a implementação do Safiel, esses conselheiros atualmente eles perderiam os seus poderes, digamos assim. Mas fato é que nos últimos dias recebemos informações que o projeto foi levado ao compliance do clube. Compliance que é o mecanismo que é utilizado para identificar irregularidades e tudo mais. E o compliance do Timão fez alguns apontamentos voltados para o tempo que a empresa Invasão Fiel tem, o capital social. Um dos idealizadores, o Maurício Chamati, que fez parte ali de uma comissão de finanças e que ele teria tido informações privilegiadas para montar o projeto. Fato é que o Safiel não passou no compliance do Timão. Na última terça-feira, dia 11 de novembro, o presidente Osmar Stabile, que é o que tem condições que, mesmo com os apontamentos do compliance, dar andamento ao projeto, falou pela primeira vez depois dos apontamentos do compliance e deixou bem explicado, bem evidente que ele não mandará para frente em hipótese alguma, claro, utilizando-se dos apontamentos. Vamos para as palavras dele. Nós recebemos o projeto e levamos para o compliance. Nessa gestão, ele funciona. Não sei se funcionou em outras gestões. Não vamos deixar nenhuma herança maldita. Se tiver algum apontamento, como teve, o Corinthians vai aguardar se vão resolver o problema. Depois, podemos conversar sobre a parte técnica. O marketing. Primeiro tem que passar pelo compliance. O Corinthians não assina contrato com ninguém se tiver apontamento. Então foram essas as palavras do presidente Osmar Stabile sobre o projeto Safiel. Finalmente ele falou sobre o Safiel e é o que todos estávamos aguardando. Surpresa zero, o Stabile absolutamente que não apoiará o projeto. A minha opinião quanto a essas palavras do presidente Osmar Stabile é a seguinte. Primeiramente, ele acabou utilizando-se de várias palavras que podemos cada um, digamos assim, cada um poderá colocar a sua interpretação. A minha é a seguinte. O Osmar Stabile quis dizer que a gestão dele só vai discutir o Safiel ou qualquer projeto depois que o compliance aprovar tudo, que ele não repetirá erros do passado. Ao mesmo tempo, ele envia um recado político. Sinceramente, esse recado foi para o presidente destituído, o Augusto Melo. Ele se coloca numa posição de um gestor responsável e que, na minha visão, ele está se apoiando a uma justificativa institucional para não apoiar o Safiel, digamos assim, para ele não precisar dizer diretamente que ele é contra. Rapaziada, finalmente o Stabile falou sobre o projeto Safiel? Falou, mas surpresa zero. Alguém aí imaginaria, passou em algum determinado momento na imaginação de alguém que o Stabile iria apoiar o projeto Safiel? Absolutamente que não. Com o Safiel no clube aprovado, o Stabile está fora. O Stabile, ele tem as intenções de no ano que vem se candidatar novamente. Ele poderá fazer isso. Não será uma reeleição. Ele foi eleito de uma forma indireta depois que o Augusto Melo foi destituído. Então, absolutamente que o Osmar Stabile é contra o projeto. Assim também como o Conselho Deliberativo, a maioria. O Safiel vem avançando, vem ganhando espaços entre torcedores. Torcedores comuns, torcedores organizados. Só que dentro do clube, quem teria condição de tocar para frente, o Stabile poderia fazer o Safiel avançar, mesmo com os apontamentos do compliance. O Stabile, se não tivesse tido nenhum apontamento, ele iria apoiar o projeto Safiel? Claro que não. Eu já expliquei para vocês os motivos. Enfim, falou sobre o projeto, surpresa zero, não vai apoiar. E é o que eu venho falando para vocês. Para Safiel entrar agora em um curto prazo, digamos assim, hoje é praticamente impossível acontecer. A não ser que todas as organizadas apoiem, vire uma grande pressão, aí, digamos assim, poderemos falar em chance. Mas, se isso não acontecer, volto a dizer,
praticamente impossível acontecer. Por quê? Porque os conselheiros e o presidente do clube não querem. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham de agora os jogadores retornando aos trabalhos? Será que o Dorival vai aproveitar corretamente esse período de data FIFA e o Corinthians voltará bem para a sequência final da temporada? E quanto ao Memphis, será que o jogador vai conseguir encontrar uma residência, uma moradia mais barata da atual? E quanto às palavras do presidente Osmar Stabile em relação ao projeto Safiel? Qual a opinião de vocês em relação ao que ele disse? Será que se de repente não tivéssemos apontamentos do compliance ele iria apoiar? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!